A nossa farofa favorita está de volta e os vídeos com review de solteiros ilhados e desesperados estão de volta nesse canal. Gente, eu já arrisco dizer que essa será a melhor temporada de solteiros ilhados e desesperados. Eu tô botando essa fé, ok? Tivemos 4 episódios até o momento, já conhecemos uma boa parte do elenco, aparentemente ainda tem mais gente pra chegar. Mas vamos falar sobre esses 4 episódios, sobre as possíveis formações de casais, sobre os personagens, os participantes e sobre a edição como um todo, com base nesses 4 episódios que foram lançados. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Eu faço review de Solteiros Ilhados todos os anos, é um dos meus realities favoritos. Eu amo essa farofa e essa edição tá muito engraçada, muito divertida e tá botando lenha na fogueira mesmo. É isso que a gente sempre quis. Então bora apreciar esses 4 episódios. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e simbora! Eu quero começar pontuando que eu ri demais dos apresentadores falando, eles acham, nós espectadores, eles acham que a gente dá um roteiro para eles ler e para que eles possam ler e possam se apresentar com base nesse roteiro. A gente não interfere. E a outra vira e fala, eles passam essa vergonha sozinhos. E cara, eu acho que a apresentação é um dos momentos chaves ali de Solteiros Ilhados. Eu acho que assim como o Big Brother, qualquer outro reality, a forma como a pessoa se apresenta já dá uma ideia do que você pode esperar. Toda vez que a pessoa chega falando muito bem de si, do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, sou papapá, essa pessoa não entrega nem metade do que ela prometeu. Mas tem alguns que são sinceros nessa parte, e eu acho que é isso que mais dá um charme e um interesse. Vamos começar falando sobre os participantes. O primeiro participante que entrou na casa foi o Hyun-jae. Eu acho ele muito vibes, ator de K-drama, eu acho que ele tem um rostinho muito angelical. E eu fiquei assim, eu falei, cara, total meu número. Mas infelizmente é o apagado da temporada, né? Eu não sei o que acontece. Tem uns caras que eles entram dentro do reality, eu não sei se já é pré-programado ou se a edição realmente enxerga que ali não tem muito potencial e acaba não dando muito tempo de tela pra ele, enfim. Mas ele é completamente apagado, ele acabou se interessando por uma das meninas da casa que não tá nem um pouco interessada nele, assim, talvez esteja curiosa com relação a ele, mas não tá interessada nele. Enfim, coitado, eu acho ele lindo, eu acho ele um fofo, eu acho que eu queria muito ver ele no paraíso, mas até agora não temos muita coisa. Aí nós temos Sungir, que, gente, assim, eu acho esse boy bonito, depende do ângulo. Depende do ângulo. Eu acho que ele, não sei, eu não achei ele o cara mais bonito da temporada, mas ele é simpático, ele é divertido, ele é engraçado, e eu acho que isso ajuda muito no caso dele. Então, eu diria que ele depende do ângulo, pode ser que na balada seria um sim. Aí nós temos a Park Hae-sun, que quando ela chegou, eu falei, cara, primeiro que ela parece uma princesinha da Disney, e eu falei, ela tem o potencial de ser a sonsa da temporada. O que é a sonsa da temporada, Sarah? É aquela menina padrãozinho da Coreia, que os caras ficam todos atrás, mas que é sem sal, que não entrega muita coisa. Às vezes a sonsa da temporada tem sal e tem pimenta. A gente já teve mais sonsas da temporada aí que tiveram isso. Mas quando ela chegou, eu tive essa impressão. Falei, cara, pode ser que eles vão ter interesse nela. Só que essa temporada tá surpreendendo, amores! Essa temporada tá completamente inesperada. Porque os caras estão gostando justamente das mulheres que têm mais uma personalidade pá, assim, entendeu? E eu falei, bichas, não tô acostumada com isso. Enfim, coitada, né? Tá ficando ali pra escanteio. E foi bem na hora da apresentação dela que os apresentadores meteram, eles passam vergonha por conta própria, a gente não incentiva, não. Aí temos a entrada do Hyun-woo. E, gente, uma geladeira Electrolux, 2 portas, belíssimo, né? Eu falei, nossa, esse boy vai chegar causando. Mas eu acho que foi até ele que eu anotei aqui, que eu acho que tem cara com... Exatamente, foi o que eu anotei. Cara de bobão. Eu falei, ele tem cara de que vai ser o bobão da temporada. Aquele que vai ficar ali, entendeu? Tipo, ninguém vai dar muita moral, também não vai conseguir muito espaço pra poder fazer o dele.
agora a minha profecia está se cumprindo. Ele realmente está sendo o bobão da temporada. Aí nós temos a Gorin, que chegou e quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei que ela poderia ser o tipo da mulher que normalmente acaba sendo ignorada na casa. Mas, como eu já falei, né, essa temporada tá surpreendendo e ela foi uma das maiores surpresas até agora. Eu gosto muito dela, eu acho que ela tem potencial pra sair de mão dada com alguém ali. Aí nós temos o Jaejin. Gente, esse boy, quando ele chegou, eu falei, ele vai ser o engraçadinho da temporada, o peculiar da temporada. O cara que, se você cair na lábia dele, no humorzinho dele, você vai acabar tendo problemas, entendeu? E gente, eu não esperava que esse homem fosse ser tão cobiçado. Eu não tava esperando que esse boy fosse ser tão cobiçado nessa casa. Eu confesso pra vocês que eu tô bem surpresa. Aí temos a chegada da Yejin, que eu falei, ok, novamente, a sonsa da temporada pode ser a Yejin. E ela tinha potencial pra ser, viu? Mas a sonsa da temporada me surpreendeu, porque não foi nenhuma dessas que eu falei pra você. Enfim, eu achei que ela poderia ser a sonsa da temporada, porque ela tem essa coisinha de ai, eu sou tão meiga, ai, eu sou tão fofinha. Mas no fim do dia ela até que é bem esperta, então eu não achei que ela vai se encaixar muito bem na categoria sonsa da temporada. Aí temos o Sungmin, que gente, eu jurava que esse boy era super novo. Tipo assim, ele é mais novo do que eu, mas eu jurava que ele, tipo, eu achei que ele era o mais novo da casa, assim, tipo, pelo jeitinho dele. E eu não sei vocês, ele lembra vocês o Lee Jong-soo? Porque eu não sei se às vezes o sorriso, o ângulo, a sombra, a luz torta, eu não tô falando que eles são iguais, tá? Eu estou dizendo que certos trejeitos, certas coisinhas que ele faz me lembra o Lee Jong-soo, que pra quem não sabe é meu ator de K-drama favorito. E eu gosto dele, E a gente vai falar sobre os paraísos que ele já pôde ir, mas eu acho ele uma pessoa interessante. Ele pode cair no meu conceito dependendo do que ele vai fazer nos próximos episódios. Aí nós temos a minha... Gente, agora eu já quero que você deixe aqui, ó, nos comentários qual é o seu favorito ou a favorita dessa temporada, porque eu já tenho a minha diva favorita dessa temporada. Tudo pode mudar nos próximos episódios, tudo pode mudar, mas por enquanto está sendo essa diva que é a Mindy. Gente, a Mindy, ela tem a personalidade, assim, perfeita. Ela não fica se fazendo eu não estou interessada nesse, eu estou... Ela não faz joguinho, ela é direta, os caras vêm conversar com ela não fica tipo... Não, as reações que ela tem, até mesmo as reações onde ela tá tipo, ai meu Deus, que nervoso, são muito verídicas, assim. Eu olho pra ela e falo, cara, ela realmente, ela não tá interpretando nada, ela só tá vivendo aquela experiência. Eu gosto muito dela, eu acho que ela é a grande diva gostosa dessa temporada. Vocês sabem, quem acompanha aqui as minhas reviews sabe que eu tenho a sonsa da temporada, eu tenho a gostosa da temporada, eu tenho o bobão da temporada, e ela é a gostosa da temporada. Aí, antes da gente falar sobre os novos participantes, vamos falar sobre o primeiro episódio, né? Que logo de cara, assim... Cara, eles nem tiveram tempo pra se conhecer direito, a gente teve o primeiro paraíso. E o primeiro paraíso foi uma surpresa atrás de surpresa, porque eu não imaginava que a Mindy fosse escolhida. Como eu falei pra vocês, todas as edições anteriores, a gostosa da temporada era sempre ignorada e ficava pra escanteio. Os caras sempre iam na padrãozinho, e dessa vez não, a mais votada da casa foi a Mindy. E ela acabou escolhendo o Sungmin pra poder ir com ela pro paraíso. E embora eu ache que os dois poderiam combinar muito, porque eu achei que eles formariam um casalzinho muito bonitinho, ao mesmo tempo, ele não tava interessado, né? Ele claramente não tava interessado, tanto que depois que ela voltou do paraíso, ela falou... não foi a melhor coisa, não foi a melhor escolha que eu fiz, mas ok, valeu a pena, pelo menos, né? Tive a oportunidade de conhecer. Mas eu sinto que eles formariam, tipo assim, melhores amigos, sabe? Eu acho que eles poderiam formar um casalzinho de amigos muito interessante, porque eles têm um papo legal e tal, só que como ali é pra relacionamento, eu acho que ele já quis cortar, né? Ele já estava interessado em outra garota da ilha, né? Então justifica. Mas eu achei muito fofo o potencial casal dos dois. Aí depois o cara mais votado foi o Jaejin. Gente, onde que o Jaejin seria o cara mais votado? Tipo assim, realmente essa temporada tá muito diferente. Eu gostei muito do paraíso dele também,
Mas foi a mesma coisa, né? Foi um casal que não funcionou, porque ele tem um humor muito peculiar, ele tem um humor muito característico, e ela não carrega esse humor. Não bateu, não ornou, tanto que no segundo paraíso que ele foi, que foi com a Yeonju, eu vou lembrar o nome agora, gente, é tudo muito novo pra mim, eu vou esquecer os nomes dos personagens, dos participantes. Mas, tanto quando ele vai no segundo paraíso, você vê que funciona muito melhor, porque é um humor que bate. E então, realmente, assim, foi o primeiro paraíso, nenhum dos casais realmente funcionou. Ah, e uma coisa, quando o Jaejin chegou, eu achei que ele tinha uma aura de sanduíches. Eu não sei quem aqui gosta de K-pop, mas quando ele chegou eu falei, cara, por que esse cara tá me lembrando do sanduíches? Ele não parece em nada com o Sun, talvez o corte de cabelo, alguma coisa assim, mas ele não parece fisicamente com o Sun. Mas tinha uma coisa que eu falei, gente, por que ele me lembra o sanduíches? Aí revela que ele é dançarino profissional. Aí eu falei, gente, olha aí a energia de gostoso de dançarino exalando no corpo. Ai, ó, um chuchuzinho. Aí eu entendi por que eu achei ele parecido com o Sanduíches. Mas vamos falar sobre os episódios 2, 3 e 4. Tivemos no final do primeiro episódio a chegada de mais alguns participantes, que é pra dar uma movimentada na ilha. E o primeiro que chegou foi o Lee Soo-bin, que eu chamo de Mini Vincenzo. Gente, eu acho que ele lembra um pouco o ator que faz o Vincenzo. Tudo bom, queridos? Aí pra mim agora ele vai ser o Mini Vincenzo. Eu amei que ele chegou dando em cima da apresentadora. Ele falou, bicha, se eu não conseguir ninguém na casa, pelo menos eu lancei a braba. Se eu quiser ter uma oportunidade aí, se ela me der uma chance, se ela quiser escorregar na minha DM, eu vou aceitar, então vou botar. Gente, eu achei ele afrontosíssimo. E aí, naquele momento, eu pensei, cara, ele vai ser super afrontoso na casa, né, e tal. Só que no fim, ele é super tímido. Mas eu acho que ele é um tímido que não é chato. Ele é um tímido que fica na dele ali, mas também não é aquela coisa monocromática, como que eu posso dizer? Ele não é aquela coisa monossilábica. De vez em quando ele fala umas coisas interessantes, então tô curiosa. Mas a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais pra frente, porque eu acho que ele tá dando um tiro no pé. Aí o segundo é o Sunhoon. Gente, o pobre, assim, aparentemente ele é coreano, mas ele se identifica mais como estrangeiro, porque aparentemente ele mora em Nova York, alguma coisa assim. E o coreano dele não é o idioma favorito dele, ele prefere falar inglês, ele se sente mais confortável falando inglês. Mas ele me parece o azarado da temporada. Ele me passa uma vibe de que ele não vai despertar o interesse de nenhuma das outras meninas da casa. Talvez se entrar alguém novo, pode ser que ele desperte o interesse. Mas ele também precisa querer despertar o interesse, porque até agora ele tá agarrado na Songamonga, que a gente vai falar dessa Kenga já já. E aí fica nessa coisa meio... Entendeu? Mas eu amei porque ele já chegou, tipo, só tem isso de mulher? Só tem isso de mulher aqui nessa ilha? Eu vou ter que... O que eu faço com isso aqui? Enfim. Aí nós tivemos a chegada da Choyun, que eu gosto... Vocês gostam da Choyun? Ela é uma participante que ela poderia ficar super apagada na casa, mas eu acho que ela tá dando o nome dela, ela tá sendo interessante. E aí temos a protagonista da temporada. Gente, é muito fácil você identificar a protagonista da temporada, tá? A Minasu chegou, ela já tem muito tempo de tela. A maioria dos momentos decisivos e chocantes da temporada tem sido dado pra ela, então a edição escolheu ela como a grande protagonista da temporada. Mas pra mim ela se tornou a Kenga da temporada. O ódio que eu tô com dessa mulher. E o mais engraçado é que assim, quando ela entrou, eu escrevi Dona de Si, chegou bem forte no meu ranking, mas já sabemos que quando eu amo muito uma das principais e coloco no pódio de gostosas, normalmente elas ficam pra escanteio. Espero que a diva tenha sorte. Eu escrevi isso e aí, ao mesmo tempo, na minha cabeça tava assim, tem alguma coisa com essa Mona. Tem alguma coisa, o tic-tac não tava, sabe assim? Aí eu falei, tudo bem, essa edição tá diferente, pode ser que ela seja escolhida pra várias coisas, porque essa edição realmente não tá seguindo o padrão das edições anteriores. Só que tinha alguma coisa me incomodando com ela. E aí no episódio 2, ok, no episódio 3, ok, no episódio 4 eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando dessa puta. Enfim, episódio 2. Episódio 2, eles finalmente tiveram que pegar... Gente, o coitado, o pobre do rapaz foi pegar a comida pendurado na corda, todo o sacrifício para fazer o show, para a menina olhar para ele e se interessar por ele. E ele cai. A comida cai na água, ele cai na água. Ô, tristeza.
E aí a gente teve algumas coisas interessantes. O Sungir, ele já demonstrou interesse na Minasu. Só que depois, ela meio que ficou tipo... Ai, ele não tá interessado só em mim, ele tá interessado em outra, porque ele já estava interessado na Mindy. Então eu vou tirar o meu cavalinho da chuva. Eu falei, justo, né? Justo. Ele demonstrou interesse em você, mas você acha que tem outras pessoas mais interessantes na casa? Super justo, vai seguir tua vida. Ela nem deu uma oportunidade pra ele do tipo, ah, ele tá interessado nela, mas deixa eu ver se ele, né, se ele tá interessado em mim também. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, porque eu não quero botar o carro na frente dos bois. Mas, nesse segundo episódio, a gente já começou a ver que tava no estilo João ama Maria, que ama Joana, que ama Francisco, que ama Pedro, que não ama ninguém. Entendeu? Então, e meio que continuou assim, só que aí a gente teve o grande paraíso, né? Que foram o quê? 4 casais pro paraíso de novo. E ali, esse segundo paraíso que a gente teve, tiveram boas formações. Os casais meio que se acertaram. E aí dificulta um pouco, porque sobra pouco para quem tá na ilha, pouca oportunidade para quem tá na ilha. E uma coisa que eu tô gostando dessa temporada é que a maioria dos participantes estão se permitindo ir pro paraíso com outros participantes, coisa que nas temporadas anteriores me irritava um pouco, porque tinha muita gente que ficava fixada em um participante só. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem alguns participantes que claramente precisam dar oportunidade para outras pessoas e não dão. E aí eu começo a ficar irritada. Tivemos a primeira dinâmica. A primeira dinâmica foi queimada de casais, onde basicamente as mulheres tinham que ficar agarradinhas aos caras e elas eram o alvo da queimada. Uma queimada dessa não tem na minha cidade. Achei maravilhoso a primeira dinâmica. Achei que, inclusive, uma coisa que eu tô percebendo nessa edição, não sei se vocês perceberam, mas as dinâmicas, elas estão realmente influenciando nas escolhas dos participantes, coisa que não acontecia muito nas temporadas anteriores. Nas temporadas anteriores a gente tinha uma dinâmica, mas não rolava muito interesse dos participantes depois dessa dinâmica. E aqui não. Aqui a gente tem uma dinâmica e a dinâmica começa a entrar na cabeça deles, do tipo, nossa, eu acabei sendo sorteado pra ir pra essa brincadeira com esse cara e eu nunca pensei em dar uma oportunidade pra ele, mas ele me parece ser interessante. Então eu acho que as dinâmicas foram mais... Ou elas são mais bem pensadas nessa temporada, ou os participantes estão mais abertos para a possibilidade de se envolver com outras pessoas e não ficar fixado em uma pessoa só. Então vamos falar do segundo paraíso. A Go-Eun escolheu o Sun-min pra ir com ela pro paraíso, como esperado, porque ela já estava meio que interessada nele e ele já tinha interesse nela. Era com ela que ele queria ter ido no primeiro paraíso. Eu acho que esse casal tem muito potencial, se ele não pisar na bola. Sarah, como que o Sun-min pode pisar na bola? Se ele começar a dar moral pra Minasu. Ah, mas a Go-Eun também tá em dúvida entre ele e o outro cara. Eu não acho que ela esteja em dúvida entre ele e o outro cara. Eu acho que ela tá jogando o jogo ali dentro do inferno mesmo, do tipo... eu preciso ir pro paraíso com outra pessoa pra ter certeza, pipipipopopó. Eu acho super justo isso, inclusive acho que o próprio Sun-min pode ir pro paraíso com outra pessoa. Mas eu não acho que seria bacana ele abrir espaço pra Minasu. E a gente vai falar sobre ela depois, do porquê que eu acho isso. Mas eu acho que ele pode ir pro paraíso com qualquer outra, até mesmo com a Haesung, por exemplo, qualquer outra. Com a Mindy ele já foi, enfim, não interessa. Mas eu acho que o problema seria ele ir com a Minasu. Aí a Cho-Yoon escolheu o Chae-Jin pro paraíso e foi completamente diferente o paraíso dos dois, porque ela realmente parece gostar do senso de humor dele. Ela parece se conectar melhor com ele, parece que os dois realmente possuem algo em comum. E o Chae-Jin, ele me passa aquele cara que é muito good vibes, muito sossegado, do tipo, o que tiver que ser, será. Eles falaram, inclusive, muito sobre isso, sobre destino. Muito, se tiver que ser, vai ser. Ao mesmo tempo, ele tá com ciúmes dela, mas ele quer passar essa imagem de eu estou seguro na minha posição, eu não me importo se ela for pro paraíso com outros caras, desde que ela volte pra mim no final, vai ficar tudo bem. Eu acho que, inclusive, ele próprio pode acabar indo pro paraíso com alguma outra mina. Inclusive, uma coisa que eu achei bonitinho no Jae-Jin foi ele dando a mão pra Haesung. Eu espero estar pronunciando o nome dela, dando o nome certo pra pessoa certa, porque eu ainda tô me acostumando com os nomes.
Porque, apesar de ser o jogo, né, ele poderia muito bem simplesmente largar a mão dela e tal. E ela já tá ficando tão pra escanteio que só o fato dele segurar a mão dela, mesmo que ele esteja abraçado com outra e tal, eu não senti, tipo, que ela sofreu com isso, sabe? Ela tá curiosa com relação a ele, mas eu acho que ela nem tá curiosa com relação a ele. É porque ela precisa realmente abrir uma segunda porta, porque o cara, o Mini Vincenzo, né, que é o interesse dela, não tá muito na dela, assim, enfim. E aí, no episódio 3, nós seguimos com a formação de casal, e a Minasur escolheu o Mini Vincenzo, né, o sobrinho, pra ir com ela pro paraíso, e aparentemente deu super certo o paraíso dos dois. Ele parece ter ficado muito interessado nela, ela muito interessada nele. A gente fala sobre ela daqui a pouco. E aí a Mindy escolheu o Sungir pra ir com ela pro paraíso, e eu acho que esse casal funciona muito bem. Eu posso estar errada, mas eu acho que ele funciona muito bem. A única coisa que eu acho é que a Mindy não deveria se fechar para outras possibilidades. Eu acho que ela deveria ir para o paraíso com outra pessoa. Inclusive, espero que exista alguma dinâmica onde ela acabe sendo obrigada a ir com quem escolher ela. Então, se algum cara escolher ela, que ela seja obrigada a ir com ele. Por quê? O Sungil, embora eu acho que ele seja interessado na Mindy, ele ainda me parece em cima do muro com relação a Minasur. E eu acho que eu não vejo como isso pode ser legal. Porque eu criei ranço pela Minasur, e mais do que isso, assim, eu acho que ele já tem uma pessoa super legal do lado dele, e que tá interessada só nele, mas eu não sei se ele tá com o mesmo nível de interesse, se ele priorizaria a Mindy. É isso que eu quero dizer. De qualquer forma, eles formam o meu casal, tá? A hora que ele falou pra ela, que ela falou, eu não senti muita coisa no paraíso ontem, que ele olhou pra ela e falou, eu vou fazer você sentir hoje. Vai com calma, querido, que é isso? Misericórdia, arrepiei inteiro, você tá doido? Aí nós tivemos a missão foto de casal. E, gente, honestamente, na hora que eles colocaram a modelo com o dançarino, eu falei, não tem como. Você vai botar uma modelo com um dançarino pra fazer um ensaio de fotos, você acha que eles não vão ganhar? Gente, era óbvio que eles iam ganhar naquela foto. Você tá doida? Mas eu morri de rir com o Hyun-woo falando, tá fazendo beicinho por quê? Ele tem o charme dele, só que eu preciso que ele saia da sombra, eu preciso que alguém leve esse homem pro paraíso, eu tô curiosa com relação a ele, ninguém leva ele pro paraíso. Enfim, eu amei as fotos de casal, e ali, novamente, foi uma dinâmica que impactou muito nas decisões, né, nas escolhas das pessoas na casa, tipo, despertou interesse entre casais ali que ainda não tinham tido interesse um pelo outro. Eu achei isso muito legal. E aí a Goen e o Chejin ficaram em primeiro lugar, a gente vai ter que fingir surpresa aqui. Agora, vamos falar sobre Minasur, que eu falei o vídeo inteiro que eu queria falar sobre ela. No começo, eu achei que ela tinha potencial de ser uma pessoa com uma personalidade bacana. Ela realmente tem uma personalidade bacana, assim, desenvolvida e tal. Ela e a Mindy são bem parecidas nesse quesito, acho que tanto fisicamente quanto de personalidade, elas não ficam muito acanhadas na presença dos caras e tudo mais. Só que o problema é que a Minasur, eu já entendi que ela quer ser a mais da casa, ela quer que todos os caras fiquem interessados nela. E o que me irrita é que, por exemplo, a gente, tudo bem, eu acho que entre ela e o Sung-hoon, realmente não vai rolar nada, porque por mais que depois do ensaio de fotos ela tenha dito que ela se interessou mais por ele, eu sinto que eles têm muito uma vibes de melhores amigos de faculdade. Aí ela vira e fala que pra ela é importante a pessoa falar inglês e tal, até porque ela nem mora na Coreia, né, e ela precisa de ter essa comunicação mais tranquila, então ele seria o cara muito certinho pra ela. Então ela tem esse interesse aqui, possível interesse. Aí ela vai pro paraíso com o Subi. E aí ela, nossa, foi o paraíso dos sonhos, fiquei super interessada, ele é um querido. Quando o Subin vai fazer foto com a Haesung, ele começa a se interessar por ela, é Haesung mesmo o nome da mina, né? Ele começa a se interessar, tipo, ela parece legal, e eles formariam um casal bonitinho. Só que aí a Minasur começa a dar uma urubuzada em cima. Por quê? Porque ele despertou interesse em outra pessoa. Quando ela percebe isso, ela começa a fazer caras e bocas. Gente, vocês viram como ela revira o olho? Ela fica tipo... Mona, a minha mão talvez voaria na tua fuça. Aí ela dá a entender que ela tá super interessada nele e que ela não gostaria de perder ele.
Aí num jogo, numa dinâmica, onde ela tem a oportunidade de fincar esse interesse dela, ela vai dar em cima do Seungmin. What the fuck? Aí, depois de dar em cima do Seungmin, ela descobre que o Seungir tinha interesse nela, e aí ela vai até ele. Então, assim, ela não tá praticamente escolhendo, eu quero sair daqui de mão dadas com alguém. Eu acho que ela quer ser a garota, a mulher, que no final do programa tem todos os caras da ilha querendo ela. E eu acho isso exaustivo, eu acho isso cansativo. Por isso que eu falei que eu acho que o Mini Vincenzo não tinha que ficar dando moral pra ela. Principalmente, se ele continuar dando muita moral pra ela a partir de agora, fica até feio pra ele. Porque, cara, ela rejeitou ele 2 vezes na frente dele na dinâmica. 2 vezes. Num próximo paraíso, se ele escolher ela pra ir pro paraíso e não a Haesun, eu vou ficar muito decepcionada com ele. Mas eu acho que existe um grande potencial dele não escolher a Haesun. Dele achar que é um desafio, que ele precisa ganhar ela, como se ela fosse o grande prêmio da ilha, pelo amor de Deus. Então, como que ficou as minhas considerações no final? Eu acho que o Seungil também não tinha que dar chance pra ela. Se ele quiser ir pro paraíso com outra mina, vá com outra mina, mas eu acho que ele não tinha que dar chance pra Mina Sur. Eu acho que, inclusive, nenhum dos caras deveria mais ficar dando chance pra ela. Se eu fosse eles, eu não daria. Eu deixaria realmente ela sozinha na ilha pra ela deixar de ser trouxa. Ai, Sara, mas é dinâmica do jogo. Gente, é dinâmica do jogo. Tudo bem, eu entendo. Só que ela não tem um ponto fixo. Ela fica pulando de puleiro em puleiro. E é que nem eu falei, eu gosto que a pessoa vá pro paraíso com outras pessoas, mas desde que o interesse seja genuíno, do tipo, eu quero realmente sair da ilha com alguém. O interesse dela não parece ser esse, parece ser, eu quero ser o centro das atenções, eu quero que todos os caras gostem de mim e que eles larguem as outras pessoas da ilha, as outras mulheres, pra se interessar por mim. Eu sei lá, eu tô com essa impressão dela, então eu não sei, talvez eu esteja errado. Então eu gostaria muito que ele sossegasse com a Mindy e eu não gostaria que ele fosse pro paraíso com a Mina Sur. Mas eu gostaria que a Mindy desse uma oportunidade de fosse com outra pessoa. Inclusive, eu gostaria que ela fosse com o Hyo-un, se ela pudesse sair da ilha com outra pessoa que não Seungil. Mas se depender dela escolher, eu acho que ela não vai escolher. Então eu gostaria muito que ela fosse escolhida. O Subin, né, o Mini Vincenzo, ele deveria dar uma chance pra Haesun. Eu acho que formaria um casal bonitinho. E eu acho que se ele desse uma chance de ir com ela pro paraíso, talvez ele até mudasse de interesse, talvez ele realmente ficasse interessado na Haesun. A Ju-yoon e o Jae-jin, eles me parecem endgame, eu acho que eles formam um casal muito interessante, eu acho que ele realmente está interessado nela, o jeito que ele olhou pra ela em alguns momentos dá muito a entender que ele tá, tipo, realmente interessado nela, mas eu gostaria muito que ela fosse pro paraíso com o Hyun-jae, pelo menos uma vez, pra dar uma chance pra ele e pra realmente ela ver se dali não pode sair nada. E eu acho que se o Seungmin não segurar a Gon, ele pode correr o risco de perder ela. Se ele começar a desprender o foco dele pra, sei lá, ficar, a Mina Sur tá interessada em mim, que não sei o quê, eu acho que ela pode acabar dando uma chance pro outro e ele ficar a ver navios. Mas essas são as minhas primeiras impressões dos possíveis casais de solteiros ilhados nessa 5ª temporada. Agora eu quero saber de vocês, deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês estão achando. E uma coisa que eu falei que eu gostaria muito que a Netflix fizesse é uma temporada, a 6ª temporada de, sei lá, a 10ª temporada de Solteiros Ilhados, se eles fizessem com ex-participantes que ficaram presos na ilha porque não formaram casal. Fica aqui minha sugestão, Netflix! É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!